Êxodo capítulo 15, a partir do verso 22, a palavra do Senhor diz assim, Êxodo 15, 22. Está projetado também o texto lá para você. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor. E o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou, e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos os seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Amém. Vamos falar sobre o deserto. E todos nós já nos sentimos no deserto, nos nossos desertos existenciais. Todos nós já nos sentimos algumas vezes áridos, secos, outras vezes protegidos por uma sombra no meio de um deserto, outras vezes cansados, outras vezes em pleno oásis, mas todos nós já nos sentimos no deserto. E a verdade bíblica, teológica, é que nós estamos no deserto. Esta é a verdade. Deus está nos acompanhando nessa jornada, mas nós estamos no deserto. E o deserto é um lugar muito solitário. O deserto da nossa alma é um lugar que só nós sabemos. Por mais que você fale, por mais que você compartilhe, se você tem essa experiência e esse prazer, esse privilégio de ter alguém até para compartilhar, ainda assim, ninguém tem a exata dimensão do nosso deserto particular. Ninguém. E a palavra do Senhor vai dizer que, nesse texto, o povo estava em transição, e se percebeu nesse deserto. Nós estamos entrando no deserto, são os primeiros dias de uma jornada que vai durar 40 anos, mas aqui nós estamos no 3º para o 4º dia dessa entrada no deserto. E de onde eles estavam vindo? Êxodo capítulo 14 vai contar para nós que eles estavam já há 400 anos no Egito, escravos. Eles eram escravos, tinham experimentado o nascimento, o crescimento, suas famílias na escravidão. Na escravidão você só faz aquilo que o seu Senhor manda, nada que você faz é para você mesmo, você não colhe os frutos, os benefícios do seu trabalho. Isso é escravidão. Você não tem direito a sonhos, você não tem direito a projetos, você não tem direito a escolher onde você vai dormir, onde você vai viver. Você está escravo. Você não tem vontade, você é escravo. Mas o Senhor levantou aquele que seria o condutor, aquele que seria o mediador, aquele que seria o responsável para indicar para o povo o caminho da libertação. Esse homem escolhido, Moisés. O homem que chega, dialoga com o faraó, e depois de 10 pragas, o faraó finalmente libera o povo. Todo mundo aqui conhece bem a história. E quando o povo chega às margens do Mar Vermelho, estou no capítulo 14 de Êxodo, tem o exército do faraó que resolve agora não mais libertar o povo e vai atrás do povo para matar todo mundo. E o povo agora se vê, de um lado o mar, de outro o exército do faraó. Eles não têm treinamento militar, eles não têm armas, eles não têm a menor condição de resistir àquele exército, e o exército se aproxima deles com muita força, e eis que o Senhor graciosamente abre o mar. Forma-se uma parede de água de um lado e do outro, e o Senhor diz: pode passar. Eles não fizeram absolutamente nada. Eu gosto muito de uma palavra do pastor Tim Keller sobre Êxodo 14, em que ele chama a nossa atenção para 2 coisas. A primeira é que só a graça de Deus abriu aquele mar. E na espiritualidade mundial, somente no cristianismo existe a doutrina da graça, do Deus que abre sem que você faça nada, abre o caminho e diz: passa por ele. Em todas as outras religiões, diz o Tim Keller, você tem que construir pontes.
Você tem que pegar algumas ferramentas, ele diz assim, olha, se você fizer isso, você vai construir a sua ponte para atravessar o Mar Vermelho, só que não dá tempo, meu querido, o exército está chegando. Você nem tem o material para isso, você não tem a tecnologia para isso, mas somente na proposta, na vida, na verdadeira espiritualidade cristã, existe um elemento chamado graça, Deus que abre o mar. Vocês não têm que fazer nada, não têm que fazer nenhuma peregrinação especial, trazer alguma construção de pilares, vocês simplesmente vão passar. E eu gostei muito quando o Keller disse que algumas pessoas entraram ali, porque não tinha outra opção, né? Vão atravessando, parede de água de um lado, parede de água de outro, e alguns vão assim, o Senhor deu a vitória, e estão atravessando o mar, né? Aleluia! Mas outros, com certeza, estavam atravessando aquele mar, olhando parede de água de um lado, parede de água do outro, assim, vai cair, vai cair, vai cair, isso aqui vai cair, né, gente? Vai desabar isso aqui. Mas mesmo assim, todos cruzaram o mar, e todos se salvaram, porque esta era a vontade de Deus. E quando os egípcios entraram por esse mesmo espaço, achando que poderiam assim atravessar, o mar se fechou novamente e eles todos se perderam. Estão salvos da escravidão, sim, do deserto, não. Agora tem jornada, agora tem caminhada. E depois que eles entram no deserto é que a lei vem para normatizar a conduta. Salvos pela graça, libertos da escravidão, inseridos na caminhada pelo deserto, com as leis para dirigir, segundo a vontade de Deus, essa jornada. E é aqui que nós entramos. E é aqui que nós nos encontramos. Nós nos encontramos na chegada desse momento, onde o coração daquele povo se encontra, depois de 3 dias sem água, já com críticas à liderança de Moisés, com dúvidas no seu coração sobre a bondade de Deus. Olha o que o texto diz no versículo 22. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, saíram para o deserto de Sur, caminharam 3 dias no deserto e não acharam água, afinal chegaram a Mara. Muitas vezes nas nossas vidas nós achamos que é muito bom chegar, afinal chegamos. Nós achamos na nossa vida que chegamos a algum lugar, no meio do deserto você diz assim, cheguei, finalmente encontrei uma amizade, finalmente encontrei um namorado, uma namorada, finalmente encontrei o trabalho que eu queria, finalmente encontrei a situação financeira confortável que eu gostaria, finalmente, só que com o passarzinho do tempo você se descobre em Mara. Afinal chegamos a Mara, só que Mara significa amargo, a palavra Mara significa amargo em hebraico. Você descobre que a água é amarga, que não era aquilo que você tinha pensado, não era bem aquele projeto, não era bem o que você imaginava que seria. Mara. E se você conhece alguma pessoa que chama Mara, eu tenho uma prima que chama Mara, não deixa ela ficar desesperada não, fala que com Jesus toda Mara se torna doce, né? Então está tudo certo, porque foi isso que aconteceu nesse texto. E toda aquela expectativa frustrada, toda aquela tristeza, porque quando experimentaram a água não valia absolutamente nada, e até hoje os arqueólogos identificam um oásis, que é Mara, a água lá, ela é uma água que não se consegue beber até hoje. O povo simplesmente olhou para Moisés e disse, por que o senhor nos trouxe até aqui? Richard Lawrence, um teólogo, diz o seguinte, como é fácil esquecer que Deus está conosco quando surgem dificuldades. Israel não mostra profundidade de entendimento em nada da fé que parecia florescer quando o exército egípcio foi destruído. 3 dias antes, se você olhar o capítulo 15, você vai encontrar o povo no capítulo 15, no começo do capítulo 15, fazendo um cântico de libertação e adorando a Deus 3 dias antes, e agora já começa a reclamar. 3 dias, a alegria deles com Deus e com o milagre durou 3 dias. E o Lawrence completa falando o seguinte, uma fé que depende das circunstâncias é realmente uma fé fraca. Uma fé que depende das circunstâncias é realmente uma fé fraca. Se está tudo bem, glória a Deus. Se começam os problemas, Deus não presta. Deus está distante. Começa a vacilar na fé. Quando nós olhamos esse texto, afinal chegaram em Mara, não puderam beber as águas porque a água estava amarga, era amarga, e o povo murmura contra Moisés. E aí,
no meio dessa murmuração, nós vemos Moisés nos ensinando como enfrentar o momento difícil, porque no meio do deserto é que se mostra a liderança. Liderança de palácio é fácil, liderança com o povo no deserto é que é verdadeira. E é aí que Moisés está, com o povo no meio do deserto. E ali, ele ouve uma palavra dura, porque a palavra usada aqui para reclamação, murmúrio, olha o versículo 24, e o povo murmurou contra Moisés, é a palavra hebraica, um verbo no hebraico, que significa que não está se apenas reclamando. A pessoa, essa palavra é usada para questionar o caráter de alguém, questionar a habilidade e os motivos de uma pessoa. Eles começaram a dizer, nós não confiamos no seu caráter, você é um enganador. Nós não confiamos no seu projeto. Obviamente, não confiamos no projeto de Deus, já que sabemos que você é o porta-voz dele. É uma palavra muito densa, não é só reclamar, do tipo, precisava um pouquinho mais de sal nessa comida. Não. Esse cozinheiro não vale nada. Eu duvido que ele saiba fazer um ovo frito na vida dele. Deu para entender a diferença? Essa é a palavra que chega aqui. E esse é um murmúrio, é uma coisa muito forte. Se frustrar com pessoas, lugares, governos, viagens, é uma coisa, mas se frustrar nesse nível com Deus, esse é um problema muito sério. Abraham Kuyper, filho de pastor holandês, foi pastor, grande professor de teologia, fundou a Universidade Livre de Amsterdã e foi primeiro-ministro da Holanda entre 1901 e 1905. Esse pastor Abraham Kuyper escreveu o seguinte: o pecado rompeu a nossa conexão vital que nos unia com Deus. Olha o que Kuyper diz. Gente, isso aqui é 1900, tá? A linguagem não é muito para 2020, mas é uma ilustração de 1900. Ele diz o seguinte: assim como um cachorro ou um pássaro vê um palácio com pedras, madeiras e argamassa, percebendo talvez até mesmo suas cores, contudo ele não consegue compreender o estilo, perceber quem é o arquiteto e qual é a intenção do arquiteto em ter aquelas janelas, aquelas portas, qual o propósito das câmaras. Assim também nos achamos com o nosso entendimento obscurecido perante o templo da criação de Deus. Ou seja, o pecado obscurece a nossa percepção da presença, do cuidado, do poder, do amor, do projeto de Deus. É isso que o Kuyper queria dizer. Nós podemos até desfrutar da criação, mas não reconhecemos o Criador. E aí, esse Deus que não é perfeito, nessa crítica, encontra um povo com um coração duro. Mas Deus está sempre pronto para ouvir um povo, e o seu representante aqui no caso, faz isso porque sabe isso. Olha Isaías capítulo 55, que diz, muitas vezes a pessoa diz assim, eu não entendo a vontade de Deus, eu não entendo o plano de Deus, eu não entendo o projeto de Deus. Olha o que diz Isaías capítulo 55, vou colocar lá no Datashow para você, para te deixar bem mal acostumado. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Olha que convite bonito. Por quê? Versículo 8. Por causa das nossas crises, olha só, porque os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos, Deus está dizendo. Nossa crise de falta de reconciliação com Deus. Diz Deus, vocês não entendem o meu pensamento. Você tem que me buscar, entrar numa relação comigo para você começar a entender. Mas olha, deixa eu te dizer, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar a semente ao semeador e pão aos que comem, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a
designei. O texto nos chama a um relacionamento com humildade. Nós não entendemos os pensamentos de Deus, todos os pensamentos de Deus. Nós não entendemos, a gente tem que ter humildade. Deus está dizendo isso, vocês não vão entender. Nós não vamos entender todos os caminhos de Deus, nós não vamos entender. Os propósitos, os desígnios, todos eles, nunca. A Bíblia não garante isso para nós, pelo contrário. Mas a nossa relação com Deus de humildade, confiança, fé, deve ser como aquela criança pequenininha que não entende nada da vida, está começando a dar os seus primeiros passos, mas ela, quando segura na mão dos pais, ela sabe que ali ela está segura. Ela não sabe nada de economia, cotação do dólar, bolsa de valores, aquela criancinha que está começando a andar, não sabe nada do mundo, não sabe nem o que vai comer no almoço, no jantar, mas uma coisa ela sabe, que estando nas mãos dos seus pais, ela está segura. Essa é a humildade que nós temos que ter diante de Deus, e esse povo não tinha. Esse povo não tinha. Então Moisés nos ensina a enfrentar o deserto, quando a murmuração é grande, seja de outro, seja do nosso próprio coração. O que Moisés faz? Verso 25, Moisés clamou ao Senhor. A primeira coisa que nós aprendemos com Moisés é que nós precisamos aprender a entrar na presença de Deus e orar, e falar, e ser honesto na nossa oração, ser sincero, dizer para Deus aquilo que a gente está sentindo. Não são poucas as vezes que a sua oração vai ser de louvor, e outras de reclamação, e outras de petição, mas seja verdadeiro. Pelo menos com Deus, a gente tem essa liberdade de dizer tudo para Deus. Entrar na presença de Deus e colocar de fato o nosso coração na presença dEle, dizendo, Deus, olha, eu não concordo com o Senhor. Só você e Deus ali na sua oração, pode fazer. Pastor, o senhor está ficando meio... né? Não, pode fazer. E entra na presença de Deus e diz, olha, deixa eu dizer uma coisa para o Senhor, eu sei que o Senhor é soberano, eu sei que o Senhor dirige todas as coisas, mas eu quero deixar claro o meu coração diante do Senhor, eu não entendo, eu não concordo, me ajuda, Senhor, não me deixa com esse sentimento do coração, porque isso é ruim, isso estraga o nosso relacionamento. Me dá sabedoria, Senhor, para eu entender, ou pelo menos um coração que aceite, mas não me deixa assim, me ajuda. Teve gente que chegou diante do Senhor, na Bíblia diz assim, Senhor, me ajuda na minha falta de fé, e Deus ouviu a oração. A única oração que Deus ama ouvir é a oração verdadeira, Ele ama ouvir. A Bíblia diz, Ele não rejeita um coração quebrantado. Ele não rejeita. Agora, não entre na presença de Deus tentando enganar a Deus. Oh Senhor, o pneu do carro furou, a luz acabou, gás cortaram na rua para fazer obras, Senhor, nem a internet está funcionando nessa casa, e você está com o coração todo revoltado, tal, e você diz, mas eu louvo o Senhor por todo. Deus olha assim, mas seja verdadeiro, e é isso que Moisés faz, porque essa é a palavra que se usa aqui, ele entra na presença do Senhor, a palavra hebraica tsak, significa exatamente isso, é um clamor forte. Moisés gritou, essa é a palavra aqui no hebraico, gritou, clamou no sentido de gritar, entrou na presença do Senhor e falou assim, Senhor! E Deus ouviu a oração de Moisés. Segunda coisa, diz o texto que Moisés, depois de ter clamado, ele fez uma coisa que nós geralmente não fazemos e precisamos aprender a fazer. O Senhor lhe mostrou uma árvore e Moisés viu. O que significa isso? Moisés orou e prestou atenção naquilo que era a resposta do Senhor. Nós precisamos olhar, parar, meditar, ouvir a resposta de Deus antes de fazer. Para isso que serve a meditação na palavra do Senhor. Por isso que a Bíblia diz que o momento devocional é tão importante. Você entra na presença do Senhor, você lê a palavra, você ora, você coloca o seu coração, mas você escuta. E Moisés fez isso. Ele parou, clamou e observou o que é que Deus ia fazer. Como alguém que para e diz, agora Senhor, já falei tudo que eu tinha para falar, agora eu vou ouvir. Então Deus diz a Moisés, lança nas águas essa árvore, porque Ele lhe mostrou uma árvore.
e as águas se tornarão doces. E elas de fato se tornaram doces. Depois de orar, depois de ouvir, ele realizou, ele fez o que era a vontade de Deus. 3 coisas que Moisés fez que nós precisamos aprender a fazer. Muitas vezes nós não entendemos aquilo que Deus nos manda fazer, não é para entender, é para fazer. Porque muitas vezes Deus diz para nós fazermos coisas que não tem lógica alguma. Lógica alguma. Deus vira para o Noé no meio do deserto e diz para Noé: Noé, constrói um barco grande. Você já imaginou? Você tem um amigo que se chama Noé. É um cara gente boa. Você não é tanto, mas Noé é. Aí você vai visitar o Noé, você chega lá, ele está com um monte de madeira no meio do deserto. Pá, 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 pá. Você olha e fala: o que você está fazendo? Um barco. Você fala: pirou. Noé, já te disse, você tem que beber mais. Não é possível. Porque os amigos daquela época eram assim, né? Deus mandou fazer uma arca. Não tinha lógica alguma. Abraão está com Sara, bem instalado, boa casa, cheio de dinheiro, sossegado, vida boa. O Senhor chega para Abraão e fala: Abraão, tudo bem? Tudo bem, está feliz? Estou. Está satisfeito? Estou. Casa boa? Boa. Como é que está a vida financeira? Excepcional. Pois é. Vende tudo, sai daqui, junta a sua parentela e vai para a terra que eu te mostrar. Qual a lógica? Senhor, eu posso ser bênção aqui. Não. Sai. E ele foi. Noé construiu a arca. Moisés foi. Nós temos que obedecer aquilo que a palavra do Senhor manda. Para isso, é preciso ter vida de oração, é preciso observar o que Deus diz. E aonde nós vamos descobrir o que Deus diz? Na palavra dele. Porque Jesus falou que a obra do Espírito Santo seria nos fazer lembrar tudo o que ele ensinou. No momento certo, quando nós estamos no meio do deserto, quando nós estamos cercados por muitos problemas, que nós colocamos em oração a nossa vida diante do Senhor, e nós fazemos a nossa petição, sabe o que acontece? O Espírito Santo nos faz lembrar tudo que ele ensina na palavra. E a Bíblia vai pipocando na sua mente, no seu coração, palavra atrás de palavra do Senhor. Você não precisa ficar procurando em outro lugar, senão na palavra do Senhor e na ação do Espírito Santo, porque foi para isso que Deus revelou essa palavra, do Gênesis ao Apocalipse, do começo ao fim, para que nós tenhamos um alimento sólido, seguro, e o Espírito Santo nos ensina por essa palavra. Essa é a nossa segurança. Não é o que um pastor acha, não é o que o pastor diz, o outro ali é bispo, é melhor que o pastor. Não, o outro é apóstolo, é melhor que o bispo. Lá é o que a palavra de Deus diz. E o Espírito Santo nos faz lembrar. E o Senhor mostra essa árvore. Sabe que a palavra mostrar aqui, yará, é a palavra usada para ensino? O Senhor ensinou, né? Mostrou a árvore e ensinou. É aqui. No deserto, nós precisamos aprender a nos colocar diante do Senhor. Olha o que o texto de Filipenses diz, vai ser colocado ali no data show para você. Olha que palavra bem interessante. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, não é em algumas coisas não, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. O quê? As vossas petições. Como? Pela oração e pela súplica. Qual o sentimento que tem que estar no meu coração? Com ações de graça, com humildade. É isso. O povo de Israel tinha ações de graça. Senhor, obrigado, o Senhor nos tirou do Egito. Agora era a hora da oração, agora era a hora da súplica. Porque eles tinham uma petição, e a petição era legítima, nós estamos com sede. Não era ilegítima a petição, o problema era o coração ao fazer o pedido, que estava rebelde. Porque às vezes você pede a coisa certa da maneira errada. E Deus não está no foco das coisas, mas no processo. Como está seu coração? E aí ele ensina, e o verso 26 continua dizendo, que o Senhor tem uma proposta para eles. As águas se tornaram doces, Moisés atendeu ao chamado do Senhor, e Deus deu a eles ali estatutos e ordenação e provou a cada um deles, porque Deus permite provações na nossa vida, para nos fazer pessoas melhores, com mais experiências com o Senhor. Verso 26, e disse,
Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios. Deus, as linhas do contrato de Deus são bem claras, tá claro, não tem nada escondido, letrinha embaixo de rodapé, não. As que eu enviei lá para o pessoal do Egito, essas não virão sobre vocês. Sabe por quê? Final do versículo 26, porque eu sou o Senhor que te sara. Em hebraico eu sou Jeová Rafá, o Senhor, eu sou que sara. Jeová Rafá. Quando você estiver com uma oração assim, buscando de Deus cura física mesmo, lembre-se dessa terminologia tão bonita em hebraico. Deus, eu sei que o Senhor é o Jeová Rafá. O Senhor é o Deus que sara. O Senhor é o Deus que cura. James Smith, um comentarista bíblico, disse o seguinte: Deus não apenas deu água doce ao seu povo lá em Mara, mas também lhes deu algo muito mais doce, a saber, uma promessa. Eu estarei com vocês. Estou resolvendo o problema aqui e estou dizendo que eu andarei com vocês. Se vocês guardarem os meus estatutos, se nós tivermos esse relacionamento saudável, tudo será saudável. Olha o Salmo 81, que promessa linda do Salmo 81. Jeová Rafá. Olha que coisa linda. Ouve, povo meu. Eu vou começar de novo e você na sua mente substitui povo meu pelo seu nome. Ouve. Substituiu? Ouve. Quero exortar-te. Ó Israel, se me escutasses. Não haja no meio de ti Deus alheio, não te prostres ante Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, Israel não me atendeu, assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Os que aborrecem o Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com mel que escorre da rocha. É bom lembrar sempre que a Bíblia fala que Jesus é a nossa rocha. Que coisa linda esse texto. O Senhor tem projeto, tem promessa. Deus diz, eu vou te sustentar com o trigo mais fino. Você não está entendendo o que eu desejo para você. Isso é promessa. Versículo 27. Depois dessa promessa, das águas amargas de Mara, Deus conduziu o povo, olha o verso 27, e eles chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. 12 fontes de água. Quantas tribos tinha Israel? 12. E 70 palmeiras. E se acamparam junto das águas. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me conduz, me leva para junto das águas de descanso, águas tranquilas. O Senhor é o nosso pastor. Tudo explica, tudo mostra. E o povo está em Elim, não mais em Mara. Agora em Elim. O que era amargo foi transformado. Daí, vem a pergunta que não quer calar. E eu sei que você estava com saudade de ouvir. O que é que eu levo para casa? O pessoal que está em casa, o que é que eu aprendo em casa? Nós estávamos escravos, assim como o povo egito, lá no Egito. Nós éramos escravos do nosso pecado. Totalmente escravos do nosso pecado. O que o mundo falava, a gente fazia. Não tínhamos vontade, só seguindo ali um coração escravo. Mas Jesus veio, abriu o mar e nos fez atravessar pela graça para uma nova realidade. Jesus é o nosso mediador. O Deus que se fez carne e habitou entre nós, para nos conduzir o tempo todo. A morte de Cristo na cruz está simbolizada nessa passagem, nessa Páscoa, que a palavra Páscoa significa essa passagem. E lá em 1 Coríntios capítulo 10, quem usa essa figura é o próprio apóstolo Paulo.
Eu vou ler para você, 1 Coríntios capítulo 10. Não vou colocar no data show, porque senão você vai ficar muito mal acostumado. 1 Coríntios 10, 1. Olha que interessante o texto. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais, olha que Paulo escreve, estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. O nosso batismo é essa passagem, é essa relação com Deus, de compromisso, de graça. Eu reconheço, Senhor, que eu estava lá, numa vida de escravidão e pecado, mas agora estou aqui, nessa nova jornada. Quando os pais apresentam os filhos, é isso que eles estão ensinando os filhos no batismo. Aqui, filho, ó, você é filho dessa aliança, dessa jornada. Como os filhos passaram pelo mar, sendo conduzidos pelos pais, assim também nós levamos os nossos filhos ao batismo, né, para ser inseridos nessa nova realidade da aliança, do deserto. Nós estamos sim no deserto e vamos caminhando de oásis em oásis, gente. E às vezes nós estamos num oásis tranquilo, mas logo, logo temos que seguir viagem, porque a vida é uma jornada. Mas nós sabemos para onde estamos indo. Estamos indo para a terra prometida, a nova Jerusalém. E sabemos com quem estamos indo. Estamos indo com Jesus. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E nós sabemos que Jesus está conosco em qualquer lugar, porque quando Jesus foi começar o ministério, ele começou aonde? No deserto. O Espírito de Deus levou Jesus ao deserto para ser tentado por 40 dias. Quanto tempo o povo ficou no deserto? 40 anos. E o Senhor diz assim: eu estou com vocês. Ouçam os meus estatutos, não porque eles vão abrir o mar vermelho, quem abre o mar vermelho é a graça, porque só depois que eles cruzaram o mar, só depois que eles estavam na jornada do deserto, é que o Senhor chamou Moisés do Sinai e entregou a lei, que não é a lei que salva, é a graça, mas a lei nos mostra como nós devemos nos conduzir diante de Deus e diante do próximo, amando ao Senhor acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Disso resume toda a lei e os profetas. E a palavra do Senhor vai nos orientando, e nós vamos chegando na presença do Senhor com essa tranquilidade de alma, porque Ele já nos salvou, e Ele está conosco, e isso deve trazer ao nosso coração júbilo, porque nós sabemos que em toda a jornada não faltou comida para o povo de Israel, durante os 40 anos, não faltou bebida para o povo de Israel, durante os 40 anos, não faltou proteção para o povo de Israel durante os 40 anos, porque mesmo estando no deserto, Deus providenciou tudo e cuidou deles. Nós estamos no nosso deserto, mas Deus está conosco. Às vezes você entrou aqui hoje, você que está nos ouvindo, está no oásis, é tempo de Elim, as águas estão boas, está tudo tranquilo, às vezes você está no meio do deserto, da aridez do deserto. Mas seja onde você estiver, no momento que você estiver na sua alma, na sua vida, lembre-se, Deus está conosco. Pela graça nós somos salvos. E Jesus disse muito mais: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Nós não apenas somos abençoados, mas também podemos ser instrumentos de Deus para refrescar a vida de quem está do nosso lado. Aquele que está árido vai receber de nós o copo da água que emana da palavra, dizendo: está aqui, toma da palavra, vamos juntos, fortalece-te. Eu também já passei por esses momentos, em alguns momentos até você mesmo me fortaleceu. Agora estamos juntos, somos um só povo, debaixo de um só Espírito, debaixo de um só batismo, um só Senhor, um só mediador, rumo à terra prometida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Eu não sei em que momento que você está, mas seja o momento que for, ore, ouça, faça.
Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos novamente na Tua casa, ceando, louvando e sendo enriquecidos pela Tua palavra e graça. Obrigado, Senhor. Que o Senhor nos dê a alegria de em breve termos novamente todos os irmãos e irmãs com esta mesma liberdade e alegria. Ó Senhor, conduze-nos nessa travessia. Que fique para nós em todo o tempo, de maneira evidente, a Tua presença, a Tua direção, o Teu cuidado, o amparo, e que fique diante do Senhor evidente todos os dias o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa confiança no Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Abençoa-nos. Nos colocamos aqui, na jornada, contigo, segundo a Tua graça e para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém.